Desde o primeiro sopro da vida, o medo passa a caminhar ao lado do homem. Musashi, que viveu entre lâminas e batalhas, entendeu cedo que o medo não era um inimigo externo, mas uma prisão construída dentro da mente. Para ele, extinguir o medo não era apenas uma questão de coragem cega, mas um processo disciplinado, quase ritualístico, que envolvia conhecer a si mesmo mais do que conhecer a espada que empunhava. A primeira lei que Musashi observou é simples na superfície, mas profundamente difícil de viver: aceitar a inevitabilidade da morte. Para muitos, isso soa sombrio, mas para Musashi era libertador. Ao meditar todos os dias sobre sua própria finitude, ele retirava do medo o seu maior combustível, a ilusão da permanência. Entender que tudo pode terminar a qualquer momento torna cada respiração mais valiosa e cada decisão mais clara, pois não há tempo a perder com receios que paralisam. Quando um homem abraça a morte, ele descobre a verdadeira liberdade, pois já não existe nada a perder, apenas a viver plenamente. Essa é uma verdade que parece pesada, mas na prática alivia a alma. A segunda lei nasce de um princípio quase invisível aos olhos apressados: a prática contínua, até que o ato se torne parte de quem você é. Musashi dizia que o medo surge quando há separação entre o que você faz e o que você é. Quando o guerreiro treina até que a espada e o braço sejam uma coisa só, a mente não se perde em dúvidas, e o medo perde espaço. É nesse ponto que a ação se torna natural como respirar, e o medo, que precisa de tempo para crescer, não encontra solo fértil. Esse ensinamento vale não apenas para o combate, mas para qualquer área da vida: se preparar até que o movimento seja espontâneo. É a repetição consciente, feita com atenção, que transforma insegurança em confiança silenciosa. Muitos querem vencer o medo esperando que ele desapareça primeiro, mas Musashi ensinava que é ao agir apesar dele que o medo se desfaz. Quanto mais você age, menos espaço ele ocupa. A terceira lei fala de uma arte ainda mais sutil: observar a realidade como ela é, sem as distorções do desejo e da aversão. Musashi aprendeu, ao longo de incontáveis duelos, que o medo não nasce dos fatos, mas das interpretações que fazemos deles. Um som no escuro não é uma ameaça real até que nossa mente decide que é. Observar sem julgar, enxergar os movimentos do mundo com clareza e sem ansiedade, permite que a mente fique tão quieta quanto a superfície de um lago ao amanhecer. Nesse estado, o medo não encontra entrada. É uma disciplina interna que exige vigilância constante, pois a mente gosta de criar histórias, imaginar desfechos terríveis, mas ao perceber isso, você retoma o poder sobre o que pensa e sente. O guerreiro que vê as coisas como são, encontra coragem não porque o perigo desapareceu, mas porque o coração não está preso nas projeções do que poderia acontecer. A quarta lei, muitas vezes negligenciada, trata do desapego. Musashi viveu uma vida de desapego extremo, recusando títulos, riquezas e até a segurança de uma casa fixa. Para ele, cada coisa a qual você se apega é uma nova fonte de medo. O medo de perder, de não ter, de ser despojado. Quando alguém aprende a viver com pouco, o medo se torna pequeno, pois não há tanto a proteger. Esse desapego não é frieza ou desprezo, mas liberdade interior. É saber que nada do que temos é de fato nosso para sempre. Musashi enxergava até o talento como algo passageiro. O que importa é a prática constante e a clareza de mente. Assim, se um dia você perde algo, não perde a si mesmo. É esse núcleo interno inabalável que afasta o medo. A quinta lei, talvez a mais profunda, fala sobre o propósito. Um homem que vive sem um propósito definido será sempre frágil diante do medo, pois não há nada grande o bastante para sustentá-lo nos momentos de dúvida. Musashi encontrou no caminho da espada o seu propósito. Não apenas vencer, mas compreender a essência do combate e da vida.
Quando alguém se conecta a algo maior do que o próprio conforto ou segurança, descobre uma força que não sabia possuir. O medo fica pequeno diante da grandeza de uma causa verdadeira. Essa causa pode ser diferente para cada pessoa. Proteger alguém, servir a um ideal, criar algo que tenha valor para o mundo. O importante é que seja algo que transcenda o interesse imediato e dê sentido até mesmo ao sacrifício. É isso que mantém o coração firme quando tudo ao redor parece desmoronar. E ao longo de sua jornada, Musashi percebeu que essas leis não são estáticas, não são receitas prontas. São caminhos que se entrelaçam e se reforçam. Aceitar a morte facilita o desapego. A prática contínua torna a mente clara. Observar sem julgar alimenta a conexão com o propósito. Tudo se conecta. Essa visão orgânica do autodomínio fez de Musashi não apenas um guerreiro invencível, mas alguém que entendia que a verdadeira batalha sempre acontece dentro de si. Ele não buscava eliminar o medo como quem arranca uma erva daninha, mas sim transformar o terreno da alma para que o medo não tivesse como florescer. Musashi também acreditava que as pessoas comuns superestimam o medo porque subestimam a si mesmas. Ele dizia que a mente que conhece a si mesma encontra força onde antes só havia fragilidade. O medo, então, não é derrotado por força bruta, mas por autoconhecimento. Ao conhecer os próprios pontos fracos, você deixa de ser surpreendido por eles. Ao aceitar suas limitações, você as integra ao caminho em vez de lutar contra elas. É nesse ponto que o medo deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre silencioso, revelando onde a alma ainda precisa crescer. E é curioso perceber que para Musashi, o medo não era algo a ser odiado. Ele o via como uma parte natural da existência, algo que mostra onde ainda estamos apegados, onde ainda não praticamos o suficiente, onde nossa visão ainda está nublada ou nosso propósito ainda não está claro. Ao ouvir o medo com atenção, sem ceder a ele, aprendemos sobre nós mesmos mais do que em momentos de calma. Essa escuta exige coragem, pois nem sempre gostamos do que encontramos dentro de nós. Mas é justamente aí que começa o verdadeiro caminho para extinguir o medo. A vida de Musashi foi um constante exercício de desapego, de prática disciplinada, de observação silenciosa e de busca de sentido. Ele não se tornou destemido porque era naturalmente bravo, mas porque construiu uma mente tão preparada quanto seu corpo, um espírito tão afiado quanto sua espada. E é esse processo que qualquer pessoa pode trilhar, mesmo que nunca empunhe uma lâmina. Porque a luta mais importante não é contra outro homem, mas contra as ilusões e fraquezas que carregamos dentro. O medo precisa de alimento para sobreviver. Pensamentos descontrolados, apegos excessivos, ausência de prática, visão distorcida da realidade e falta de um propósito firme. Ao cortar essas fontes, ele murcha sozinho. Não é algo que acontece de um dia para o outro, mas o resultado de pequenas escolhas feitas todos os dias. E é nessas escolhas que mora a verdadeira coragem. Não em atos espetaculares, mas na persistência quase invisível de quem decide não se entregar ao medo, mesmo quando ele insiste em aparecer. Musashi nos lembra que extinguir o medo não é uma promessa de nunca mais senti-lo, mas de não deixá-lo nos governar. Musashi acreditava que viver com coragem não era viver sem medo, mas sim construir uma relação diferente com ele. Em vez de fugir, ele olhava para o medo até que deixasse de ser algo distante e monstruoso e se tornasse apenas mais um aspecto da mente humana. Esse olhar direto exige força, pois muitas vezes o medo revela verdades desconfortáveis sobre quem somos e sobre o que realmente valorizamos. Mas é nessa honestidade radical consigo mesmo que nasce a liberdade. Musashi sabia que quando escondemos nossos medos ou fingimos que eles não existem,
Eles crescem no escuro. Quando os trazemos à luz, eles perdem força. Ele via o medo como uma oportunidade de conhecer melhor os próprios limites, não como uma sentença de fraqueza. Essa forma de lidar com o medo transformou Musashi em alguém praticamente inabalável. Ele não ignorava os riscos nem negava a dor, mas aceitava cada um desses elementos como parte do caminho. A aceitação para ele não era passividade, era reconhecer que a realidade é como é e que resistir mentalmente só aumenta o sofrimento. Quando o guerreiro entra em batalha, já tendo aceitado a possibilidade da própria morte, ele luta com mais clareza e eficácia, pois já não está lutando apenas para salvar a si mesmo, mas para cumprir aquilo que considera seu dever. É nessa postura que o medo deixa de ser um obstáculo e se transforma em sinal de atenção, mantendo o espírito desperto sem dominar o coração. Musashi também falava muito sobre a importância da presença total. Grande parte do medo nasce quando a mente se perde no futuro, criando cenários que ainda não existem. Ele ensinava que estar completamente presente no que se faz é a forma mais poderosa de dissolver essas projeções. Quando a mente está centrada no agora, não sobra espaço para imaginar derrotas ou perdas que ainda não aconteceram. É nesse estado que a intuição floresce, pois a mente não está obscurecida por pensamentos ansiosos. Musashi chamava isso de mente imóvel, uma mente que observa tudo, mas não se deixa arrastar pelo que vê. Essa qualidade é construída por meio de treino constante e da disciplina de trazer a atenção de volta, toda vez que ela escapa para o medo. Outro aspecto profundo do ensinamento de Musashi era o reconhecimento de que cada pessoa tem um caminho único para lidar com o medo. O que funciona para um pode não funcionar para outro, porque cada mente é moldada por experiências, traumas e desejos diferentes. Por isso ele insistia tanto na prática do autoconhecimento. Apenas quem se observa com honestidade pode descobrir suas próprias raízes de medo. Para alguns, é o apego ao reconhecimento. Para outros, é a aversão à dor ou a perda de controle. Ao identificar qual é o ponto exato que gera o medo, fica mais fácil trabalhar diretamente nele. É como tratar a causa e não apenas o sintoma. Musashi também alertava para o risco do excesso de confiança. Ele dizia que desprezar o medo completamente é tão perigoso quanto se deixar dominar por ele. O medo tem uma função: nos lembrar de que somos vulneráveis e que precisamos agir com cuidado e atenção. A sabedoria está em manter o medo em seu devido lugar, como conselheiro, nunca como senhor. É por isso que ele treinava incessantemente, mesmo depois de se tornar um mestre reconhecido. Para Musashi, a prática constante não era sinal de insegurança, mas de respeito ao caminho e ao adversário. Esse equilíbrio entre confiança e vigilância é o que mantém o espírito preparado sem cair na arrogância. Durante sua vida errante, Musashi desenvolveu outra forma poderosa de lidar com o medo: observar o fluxo natural das coisas. Ele entendia que tudo no universo surge, se transforma e desaparece. Os momentos de medo não são exceção. Eles vêm e vão como as estações. Essa percepção reduz o peso do medo, pois nos lembra que ele é transitório. Mesmo o medo mais intenso se enfraquece com o tempo, se não for alimentado por pensamentos repetitivos. Aceitar essa impermanência ajuda a mente a soltar a necessidade de controle absoluto e a confiar mais no movimento natural da vida. Musashi também falava sobre a importância de escolher bem os pensamentos. Ele via a mente como um campo que pode ser cultivado. Se você planta sementes de medo, colhe insegurança. Se planta atenção, coragem e disciplina, colhe serenidade. Essa escolha começa nas pequenas coisas, na forma como você fala consigo mesmo, nos cenários que você imagina e até nas pessoas com quem convive. O ambiente mental e externo influencia diretamente a força que o medo terá sobre você.
Por isso, ele preferia a solidão em muitos momentos, não por desprezar os outros, mas para proteger sua mente de influências que pudessem desviar seu foco ou alimentar dúvidas desnecessárias. Outro ensinamento essencial que Musashi transmitia era o valor do sofrimento como parte inevitável do crescimento. Ele acreditava que fugir do sofrimento é o que fortalece o medo, pois cria uma expectativa irreal de que a vida deveria ser sempre confortável. Quando se aceita que a dor faz parte do caminho, ela perde boa parte do poder de intimidação. O guerreiro que já sofreu e sobreviveu entende que a dor não é o fim, é apenas um processo de transformação. Essa familiaridade com o desconforto faz surgir uma coragem tranquila, não aquela coragem que grita, mas a que permanece firme, mesmo diante das piores tempestades. Musashi também acreditava que o medo está ligado ao ego. Quanto mais a pessoa está preocupada com sua imagem, reputação ou orgulho, mais ela teme falhar, perder ou ser humilhada. Ao dissolver a importância excessiva do ego, o medo perde um de seus principais sustentos. Ele vivia de forma simples, sem ostentação, justamente para que seu valor não dependesse de coisas externas. Essa independência interior o tornava livre, pois nada fora dele poderia realmente abalar quem ele era. Esse é talvez um dos ensinamentos mais difíceis, porque exige abrir mão de quem achamos que devemos ser para sermos quem realmente somos. Ao final de sua vida, Musashi registrou muitos desses pensamentos no famoso livro que deixou como legado, não para ensinar outros a lutar, mas para que cada pessoa encontrasse sua própria vitória interior. Ele entendia que a verdadeira invencibilidade não está em nunca perder uma luta, mas em não ser dominado pelo medo e pela dúvida. Porque mesmo o maior dos guerreiros será derrotado um dia, mas a mente que aprendeu a não temer permanece invicta até o fim. Musashi via o medo como um adversário interno que precisa ser tratado com a mesma seriedade com que se enfrenta um oponente armado. Não com raiva, mas com atenção, respeito e estratégia. Observar como ele surge, de onde ele tira força, e então cortar essas raízes com disciplina, desapego, clareza e propósito. E isso não se faz de uma vez, mas todos os dias. É um caminho que nunca termina, pois sempre haverá algo novo a aprender sobre si mesmo. E assim, ao longo dos anos, Musashi foi se transformando, não em alguém sem medo, mas em alguém maior do que o próprio medo. Essa é a essência do que ele ensinava. Não ser menos humano, mas ser um ser humano mais inteiro, mais presente e mais livre. Porque no fim, a maior vitória não está em derrotar outros homens, mas em conquistar a própria mente. E essa é uma luta silenciosa, travada longe dos aplausos, que só quem trilha o caminho sabe o quanto custa e o quanto vale. É dessa forma que as 5 leis para extinguir o medo deixam de ser apenas palavras e se tornam carne, sangue e respiração diária. Aceitar a morte, praticar até que a ação se torne natural, observar a realidade sem distorções, desapegar-se do que prende a alma e encontrar um propósito que dê sentido a tudo isso. Esse não é um caminho reservado a samurais ou guerreiros. É um caminho humano, aberto a quem estiver disposto a olhar para dentro com honestidade e coragem. Porque a verdadeira espada que corta o medo não está na mão, mas no coração. E assim como Musashi caminhava sozinho pelas estradas do Japão, cada um de nós também precisa percorrer essa estrada interior sozinho. Podemos ouvir conselhos, ler palavras antigas, admirar exemplos, mas no fim é no silêncio da própria mente que a batalha decisiva acontece. É lá que decidimos, dia após dia, se vamos servir ao medo ou se vamos transformá-lo em mestre, até que, por fim, ele já não tenha mais nada a nos ensinar. E nesse instante, a liberdade deixa de ser um ideal distante e se torna uma realidade vivida, não sem medo, mas além dele.